Agora, nós vamos falar do primeiro aspecto de iluminação. Nós estamos dizendo que quando a gente vai para dentro, o nosso caminho é sair do mundo físico, do mundo externo, trabalhar o mundo físico para afetar positivamente o corpo etérico e a gente vai evoluindo até atingir o corpo átmico. Lembra disso? Então, o corpo átmico é o caminho da iluminação. É atingir a iluminação para você transcender, para você realmente se iluminar. Existem aqui 8 caminhos, 8 aspectos para a iluminação. Neste corpo físico, nós vamos trabalhar o aspecto número um. Qual é o aspecto número um? Dos 8 aspectos da iluminação, é ter poucos desejos. Aqui há um ensinamento. Como nós estamos falando do corpo físico, geralmente a gente é muito afetado pelo corpo astral, dos desejos. Quando a gente reduz os desejos, a gente começa a trabalhar o corpo físico para se elevar. É sair dos desejos para ir para a vontade divina. Que a vontade divina prevaleça sobre os desejos carnais, humanos. Então, esse primeiro aspecto, para se iluminar, está totalmente conectado ao corpo físico. Porque eu reduzo os meus desejos para lutar ou fugir, para sentir prazer ou evitar a dor. Então, eu começo a avançar no meu processo de iluminação. Então, a iluminação possui 8 aspectos importantes. A realização desses 8 aspectos é a base do nirvana. O nirvana, que é essa iluminação, que é atingir esse grau átmico de elevação, é viver o mais tempo possível no corpo sutil átmico, esse corpo que é o corpo do eu sou, esse corpo do Deus ativo no nosso eu individualizado. O nirvana é uma palavra do contexto do budismo que significa o estado de libertação atingido pelo ser humano ao percorrer sua busca na espiritualidade ou busca espiritual. Então você faz isso como? O primeiro passo é esse, reduzindo os desejos. Ó, o termo tem origem em sânscrito, podendo ser traduzido por extinção, no sentido de cessação do sofrimento. Quando você reduz os desejos, você também reduz o sofrimento. Esse é um belo caminho para a iluminação. Esse ensinamento dos 8 aspectos foi um ensinamento final pelo professor Buda, dado na noite de sua morte, 624 antes de Cristo. Então, tem poucos desejos, ou ter poucos desejos, significa não buscar ostensivamente os objetos de desejo. A busca por tudo aquilo que o seu desejo está te direcionando é uma questão poderosa para você evoluir, para você ir para dentro, para você atingir os graus mais elevados. Reduzir o desejo. Tem o desejo, então você reduz. Né? Ter poucos desejos é o fato de você não buscar esse objeto de desejo. Essa busca ostensiva, essa busca desenfreada pelos desejos. A gente tem que ir em busca da vontade, a vontade divina, que gera então a manifestação dessa vontade aqui na Terra, mas não pelo objeto de desejo, até porque tudo aquilo que a gente deseja, quando você conquista, em pouco tempo você perde a alegria, o prazer daquilo. E aquilo se torna inútil para você ter outros desejos. Por quê? Porque o desejo ele está para fora, ele está conectado ao corpo físico e que vem do corpo astral. E nesse sentido, é uma grande prisão. É uma prisão que te coloca para fora e impossibilita de você ir para dentro. Aqueles que buscam muitas coisas buscam tanto a fama quanto ganham, e as suas aflições são muitas. Então, é claro, né? Busque, pode até alcançar, mas e as aflições? Até porque quando você conquista algo com relação ao desejo, depois você tem o medo de perder isso que você conquistou. E aí as aflições, as dificuldades, as dores, o sofrimento toma conta. Então, esse é o caminho para você começar a trabalhar seu corpo físico. Aqueles com poucos desejos, no entanto, nada procuram, então poucos anseios. Esses não sofrem. Quanto menor os anseios,
os desejos, menos sofrimento. Então, você não tem o apego daquilo. Você tem a vontade divina se manifestando no corpo, no mundo terreno, no mundo da matéria. Então, esse é um belo ensinamento para nós. Portanto, o convite é que se libertar rapidamente da cobiça, pelo motivo que essa liberdade vos dará diversas virtudes. Então, é uma maneira de se libertar da cobiça, porque isso vai te dar virtudes. E a virtude está em qual campo? Nos campos superiores. É isso que nós temos que compreender, que você tem que compreender. E compreendendo, você vai trabalhando, reduzir os desejos. Esse apego para essa conquista de sentir prazer e evitar a dor. Então, é um trabalho para você ir para dentro e acessar os planos mais superiores. Além disso, as pessoas com poucos desejos não são escravizadas pelos seus próprios sentidos, nem mesmo pelos estímulos externos. Olha aqui, é o que nós estávamos falando até agora. Se você reduzir os seus desejos, você não vai ficar preso aos estímulos externos, nem os próprios sentidos, os cinco sentidos. O que está do lado de fora é tudo ilusão. São desejos que estão sendo reações a tudo que você está vendo do lado de fora, que é tudo ilusão. Então, o que a gente tem que buscar é a vontade de Deus, a vontade divina que se manifesta nesse mundo terreno. Mas os desejos da carne, do homem, faz com que você se prenda ao mundo externo. Quando você reduz esses desejos, você reduz também os impactos que esses estímulos externos causam em você. Veja só como aqui esse é o primeiro ponto, é o primeiro corpo, o corpo físico. Tudo isso que nós estamos dizendo está trazendo para você que esse corpo físico faz a diferença no processo de evolução, mas está vendo tanto de coisa que é necessário ser feito? Por isso é uma aula extensa, longa, mas que servirá para você realmente aprender e colocar em prática. Seguindo aqui, satisfeitos com pouco, eles não possuem preocupação ou medo, estando assim sempre calmos. Isso não quer dizer que você não vai querer conquistar, você não vai querer evoluir, crescer nessa vida, nos sentidos aqui terrenos. Não, mas tem satisfação naquilo que tem. Tem aquilo e parece pouco, mas é grandioso. Até porque aquilo que você acha que é pouco e quando perde, você vai dizer: caramba, perdi o que eu. Perdi tudo, mas antes estava dizendo que não tinha nada, é porque não estava satisfeito com o que tinha. Agora, quando você está assim, né, você não possui preocupação. Estou satisfeito com o que eu não tenho preocupação. E aí eu sou uma pessoa mais calma. Sendo uma pessoa mais calma, eu ativo o parasimpático e aí eu não tenho essas problemáticas, essas dores, essas dificuldades. Esse é um grande caminho a praticar aí no dia a dia. Aqueles que têm poucos desejos têm o nirvana, acessa os planos superiores. Então, neste módulo, que é o grau da sobrevivência, nesse curso aqui dos 7 corpos e falando do corpo físico, aplicar este primeiro aspecto da iluminação é um grande passo aí para a sua evolução. Então, olhar para fora te leva para desejar as coisas superficiais e se perder no que realmente importa, porque está para fora, não é importante. E aí você se perde porque está muito para fora. Então, ir para dentro, você busca o que realmente importa. Então, neste grau, o foco não é trabalhar os desejos para serem realizados. Teremos um momento específico neste curso para isso. Então, agora aqui é reduzir os desejos e ir para dentro. Então, ter poucos desejos é exatamente isso. Não reagir aos estímulos, tentando resolvê-los com os desejos primários terrenos. Isso é tudo primário, superficial. Então, é ir para dentro. Ter poucos desejos significa não buscar extensivamente os objetos de desejo e voltar-se para dentro de si mesmo. Veja que o tempo todo está sendo dito é voltar para dentro, é voltar para dentro, para acessar os planos mais elevados. Então,